Olá, amigos! Está começando mais um programa TV Social 3, gravado no estúdio Coffee 3 Studios. Hoje teremos a presença de Rebeca Bonfim, do CVU. Antes de mais nada, já deixa o seu like e se inscreve em nosso canal. E vamos ao vídeo. Olá, eu sou a Rebeca, eu venho em nome do CVU São Paulo, que é o Centro de Voluntariado Universitário aqui do Núcleo de São Paulo. Primeiramente, antes de tudo, queria agradecer a oportunidade e o espaço de fala aqui pela TV Social 3, dado para nós, o CVU. Muito obrigada pela iniciativa aqui, pela oportunidade. Muito bem, Rebeca. Seja muito bem-vinda. E antes de mais nada, eu queria que você me explicasse o que é o CVU, o que significa essa sigla e o que faz. Bom, o CVU é o Centro de Voluntariado Universitário. O CVU, na verdade, ele foi em 2011 em Ribeirão Preto. Então, ele é o núcleo de Ribeirão Preto que está vigente até então. Só que desde lá já se passaram 10 anos, né? E o CVU foi crescendo, ele foi tendo núcleos em outras cidades também. E nós aqui do núcleo do CVU São Paulo, nós nos formamos neste ano. Então, a gente passou por um processo de estruturação. Mas, basicamente, desde o seu surgimento lá em 2011, ele é formado por estudantes, assim, que tem o objetivo de fazer um papel de articulação entre os voluntários e ONGs que já fazem o trabalho voluntário, que já fazem atuação em diversas frentes, né? Então, no momento da sua formação, quando teve a vontade de fundar, mudar a realidade na qual esses estudantes que fundaram o CVU se inseriam, eles perceberam que já existiam muitas ONGs, muitos projetos sociais, muitos movimentos sociais que já atuavam em diversas frentes, né? Então, como que a gente pode ajudar essas pessoas que já ajudam? Então, eles faziam a conexão entre voluntários e ajudavam essas ONGs com o que eles precisavam, né? E essa é a nossa atuação primária aqui também no CVU São Paulo. Então, a gente já realizou ações, que a gente chama, né? Ações pontuais, que eram justamente isso, conversar com instituições, com ONGs, com outros projetos sociais, ver com eles o que eles precisariam da nossa parte e a gente fazia essa articulação entre o que eles precisam e a atuação da ONG, né? Quais são os tipos de ações que o CVU realiza? Olha, o bom é que a gente pode atuar no que a gente quiser, o que a gente sente que, assim, tocou no coração, que cada um traz, assim, nossa, eu compadeço muito com a causa dos animais, com a questão de pessoas em situação de rua, das mais variadas, assim, a gente vai atrás da ONG, de ações que já fazem atuações nesses campos e a gente conversa com eles, fecha uma parceria, né? Aí algumas ações que a gente já fez foi justamente isso, de fazer arrecadação de roupas. Assim, esse ano, em julho, né, a gente teve recorde de menor temperatura aqui em São Paulo, a gente já chegou a temperaturas negativas, né? E para quem quem tá em situação de rua é horrível, né? Pra gente foi ruim, imagina pra eles sem abrigo, né? Então a gente fez uma campanha que foi de arrecadação de roupa e toda a roupa arrecadada a gente teve um direcionamento para o Entrega por São Paulo, que é uma ONG que trabalha com pessoas em situação de rua, né? Então eles que fizeram essa distribuição para os moradores. Agora, com a pandemia, se tornou um caos. Como foi para vocês atuarem nessa crise humanitária? Desde o início, assim, a gente já foi direto na pandemia, né? Então a gente não teve ações presenciais anteriormente à pandemia. Então a gente teve que começar já nessa adaptação. Então, a gente realizou muitas vezes ações à distância, né? Essa foi uma das ações que foi presencial, só que a gente não estava presente, foi o pessoal do Entrega por São Paulo. E eles têm todos os cuidados deles, né? Eles têm voluntários reduzidos para não ter aglomeração na hora de fazer a entrega dos kits e tudo mais. Então, uma ação a gente chegou a realizar que foi presencial, na qual a gente fez complementação de cestas básicas com alimentos de verduras e frutas para fazer uma complementação saudável, né? Porque a insegurança alimentar e a má nutrição também é uma pauta super vigente, né? Ainda mais agora nessa pandemia tá muito difícil você ter uma alimentação saudável, né? Então, a gente fez a complementação de cestas básicas que eram arrecadadas pelo Graja Solidário, que também é um projeto social aí que faz essa entrega de cestas básicas para uma comunidade no Grajaú. E a gente fez a complementação com 8 variedades de frutas e verduras nessas cestas que foram arrecadadas, né?
E aí a entrega dessas cestas foi feita presencialmente, mas da nossa parte, do CVU, a gente só teve, foram 2 pessoas lá presencialmente também para não ter aglomeração, né? Então sempre assim, com pouca gente indo presencialmente e grande maioria das ações que a gente já realizou são à distância, são de forma virtual. Rebeca, qual a sua função dentro do CVU? Explica um pouquinho pra gente. Bom, eu sou da diretoria de relacionamento, então o meu papel dentro do CVU é justamente fazer relacionamento tanto com outras instituições, com outras ONGs, nesse papel de articulador, que eu já expliquei um pouquinho, quando a gente entra para fazer parceria e essas questões, e também dos voluntários externos, mas essas 2 condições, essas 2 questões são quando a gente faz uma ação que é regular, ou seja, ela vai acontecer mais de uma vez, né? A gente tem ações pontuais, que foram esses exemplos que eu trouxe até agora. Isso cabe a uma outra diretoria dentro do CVU. Mas da minha parte, essas 2 funções são feitas quando é assim regularmente, né? Por exemplo, uma vez ao mês a gente vai fazer essa ação. Então aí todo o relacionamento com essa organização que vai ser feita durante esses meses, que é uma atenção continuada e um relacionamento mais assim, mais permanente também. Sou eu que faço. Muito bem. Rebeca, por que fazer o bem ao próximo? O que você ganha com isso? Olha, fazer bem ao próximo, primeiramente, porque a gente sempre tem as nossas frustrações, a gente sempre vê as coisas acontecendo no mundo e a gente sempre, querendo ou não, tem a frustração porque a gente sente empatia, né? E aí a questão de você ter a capacidade de ir lá e ajudar a pessoa e fazer parte dessa ação que fez bem ao outro, faz bem pra você também. Então, esse é um benefício recíproco, né? Você vai, você faz o bem ao próximo, você tá ajudando, você tá atuando na realidade na qual você tá inserido. E ao mesmo tempo você tem aquele sentimento bom, porque ajudar o outro realmente é muito bom, assim. É muito gratificante. E por falar em realidade, qual é a realidade do voluntariado no Brasil hoje? Olha, no nosso comecinho, aqui nós somos um projeto pequeno, né? E assim, a fundadora, que é a Júlia, na verdade, ela é da diretoria do executivo atualmente. Ela que fundou o CVU aqui em São Paulo, né? E ela conheceu de um outro núcleo, e ela ficou muito surpresa que aqui em São Paulo, uma cidade tão grande, com tanta necessidade, com tanta ONG também, não tinha um centro de voluntariado universitário aqui. E o CVU, o Centro de Voluntariado Universitário, está presente em 11 cidades, né? E aqui em São Paulo não tinha até então. Então eu acho que muita gente é naquela questão do conformismo. Eu queria tanto atuar, queria tanto fazer alguma coisa, mas às vezes não sabe nem por onde começar, não sabe onde procurar as ONGs. Então é aquela questão, a gente gosta muito de reclamar, mas a gente não sabe ir atrás, né? Então é isso que a gente gostaria tanto de atuar, nessa realidade, né? Trazer até as pessoas a oportunidade de ajudar e falar para elas, vem com a gente ajuda a ajudar. Que é o que o CVU gosta de fazer, né? O que o CVU faz. Rebeca, eu vejo que você é uma jovem, né? Sim. E por que você escolheu trilhar este caminho e não só focar nos estudos, não só fazer outras coisas que os jovens fazem? Olha, pessoalmente é justamente isso que eu tava falando, né? Aquela questão de sair da conformidade, de você sempre sempre ver as questões, sempre não gostar, né? E a gente também, quando a gente tá na universidade, eu não sei, da minha parte pelo menos, a gente aprende muitas problemáticas, o que está errado, né? E aí a gente tem alguns projetos, a gente tem algumas coisas que a gente acaba fazendo, ainda mais eu que curso biologia, né? Muito a questão dos animais, do meio ambiente. Só que às vezes a gente sente aquela impotência de realmente, será que ajudou? Será que eu tô fazendo alguma coisa? Será que eu tô fazendo o melhor que eu poderia fazer? Então a gente fazer parte do Centro de Voluntariado Universitário é a chance de estar na linha de frente, né? De fazer o máximo que a gente consegue. Vejo que você é um idealista. No Brasil tem jeito? Ah, tem sim. Tem que acreditar que tem. Tanto que se mais pessoas acreditarem que tem chance, mais gente vai atrás tentar fazer alguma coisa. E quem sabe um dia a gente chega lá, né? Quantos voluntários há hoje na base do CVU? Olha, nós trabalhamos com voluntários internos e voluntários externos. As ações que a gente realizou até então são mais ações pontuais, então são aqueles voluntários mais esporádicos que vêm para fazer aquela ação naquele dia, naquele momento, com aquele objetivo.
E depois, se a gente tiver outras, eles podem retornar e fazer, assim, mas é sem um compromisso permanente, sabe, de vir regularmente fazer as ações do CVU. Elas vão acontecer, assim, mais pra frente agora, a partir de agora que a gente tá pegando mais força, a gente teve a entrada de mais membros internos. E esses membros internos são fixos, né, dentro do CVU. Então, nós temos 13 membros agora que atuam na organização das ações, no feedback dos voluntários com a gente, na ajuda na distribuição também, que é os que fazem a coisa acontecer, né? As ações acontecerem. E esses são permanentes, assim. Nós tivemos nosso primeiro processo seletivo de entrada de mais pessoas nesse meio do ano. Então, nós conseguimos dobrar nossos números, estamos agora em 3 pessoas. O CVU tem personalidade jurídica ou é apenas uma ação de estudantes? Não, não tem. Nós somos uma organização não governamental, sem partido, sem partidária, sem fins lucrativos também e não somos atrelados a uma religião, né? Entendi. E o que mais te chama a atenção hoje no CVU? Olha, uma coisa que eu gosto bastante do CVU é que a gente tem essa oportunidade de atuar em diversas frentes, né? Então, e a gente tem também bastante oportunidade de atuar nessas frentes, né? Então, pode vir tanto por parte dos membros internos do CVU, então a gente tem temos reuniões regularmente, né? Onde a gente faz levantamento, assim, de algumas causas, de algumas pautas, e a gente queria muito trabalhar com alguma causa de animais, então cabe a nós fazer acontecer, né? Então, se a gente quer que aconteça, a gente vai lá, monta uma ação, faz de tudo para acontecer. E uma coisa legal também, particularmente nessa ação de a gente fazer complementação de cestas básicas que a gente fez lá no Grajaú, que a gente teve também um feedback da própria comunidade. Então, eles falaram quais eram as necessidades dele, o que eles precisavam também bastante de ajuda, sabe? Então, nos deu ideia, nos deu ponto de partida também para desenvolvimento de outras ações. Dentro da macrovisão do CVU, qual é a missão de vocês? Olha, a missão é de integrar, assim, uma força universitária, uma força de universitários, né? Que tem como objetivo isso, mudar a realidade na qual a gente está inserido, né? Então, e trabalhar em comunicação com essas ONGs que já fazem um trabalho, já fazem uma atuação, um trabalho bem legal. Então, unir essas duas coisas, a força universitária do universitário e as ONGs que estão aí já ajudando. A gente sabe que o processo de comunicação envolve 2 pessoas, um fala, um escuta, outro responde, essa comunicação. Uhum. Nem sempre é perfeita. Ocorrem muitos erros entre a comunicação de vocês com as ONGs? Olha, nós tivemos um caso no qual, que assim, sempre a gente tem um processo anterior à ação, no momento quando a gente vai fazer a parceria, né? A gente tem termos de compromisso, onde a gente estabelece bem certinho o que vai ser feito da nossa parte, o que vai ser feito por parte da ONG. Mas é como você disse, nem sempre, às vezes, assim, o equívoco acontece e a gente percebe a posteriori, né? Mas esses momentos são sempre ótimos pra gente aprender e fazer melhor da próxima vez, né? Então, nós já tivemos acho que 4 experiências de parceria já, e a gente sempre cresce com elas, né? A gente sempre vê como que a gente precisa prestar atenção da próxima vez. Então, realmente é uma experiência que a gente aprende, né? Houve um momento marcante dentro do CVU? Olha, não, eu diria assim, marcante porque foi uma que deu bastante oportunidade de aprendizado, que a gente, muitas vezes a gente não conhece muito bem como é a organização interna da outra organização, da outra instituição, né? Então, quando a gente fecha um compromisso, é esperado que ambas as partes consigam chegar lá, sabe? Na meta que a gente propôs para nós duas, né? Para ambas as partes. Então, quando a outra ONG não é capaz de vir com o que a gente precisa, ou então com o que ela acordou, a gente precisa pensar em alternativas, né? Quando isso não acontece, o que a gente faz? Então, essa foi uma situação que aconteceu. A outra ONG não foi capaz de trazer o que a gente tinha combinado na hora, e aí teve uma certa adaptação que a gente precisou fazer. Você já pensou em desistir do CVU alguma vez? Não, com certeza não, assim, tanto que a gente tá só no comecinho e toda vez que a gente faz uma ação, a gente fica muito animado, é muito legal quando a gente faz aquela coisa acontecer e a gente pensa, tá vendo? Se não fosse a gente, isso não teria acontecido, e a gente tem a oportunidade de fazer mais vezes, entendeu? De fazer mais ações e atuar em outras frentes também, então é sempre
um sentimento de vontade, sabe? De saber que a gente pode fazer e que a gente tem como fazer, que a gente é capaz. Dentro da experiência que você tem trabalhando no CVU, qual a maior dificuldade das ONGs hoje no Brasil, no seu ponto de vista? Olha, eu acho que é a gente ter uma certa atenção, porque a gente faz, ainda mais nessa pandemia, praticamente todo o contato que a gente tem com o público geral é através das redes sociais, né? E as redes sociais dependem muito de engajamento e das pessoas irem lá e darem like, comentarem, compartilharem. Então, muitas vezes é isso que falta o compromisso, né? A pessoa tá lá interagindo com a gente. Eu acho que isso também pode ser extrapolado para muitas ONGs, né? Tem tanta ONG precisando de ajuda, pedindo ajuda, fazendo compartilhamento de fotos, de registro de tantas ações legais que, assim, dá aquela vontade de você participar. Só que mesmo assim elas não têm toda essa atenção, né? Todo esse... não sei se é uma exaltação, não sei se as pessoas acham que isso é realmente importante, sabe? Pra compartilhar nas redes sociais. Então eu acho que é isso, a atenção para essas ONGs é difícil. Eu tenho o costume de perguntar a todos que vêm aqui: a miséria dá lucro para alguém? Ah, sim, né? Porque algumas, assim, a riqueza consegue ser acumulada a custas dos outros, né? Isso é realmente um problema que a gente tem, com certeza. O trabalho social vai formar uma profissional melhor? Bom, eu acho que sim, uma profissional melhor, com certeza. Mas também uma pessoa, uma cidadã melhor, né? Que ela sabe atuar nas questões que ela vê e ela quer atuar. Ela é uma pessoa proativa, uma pessoa que sabe identificar problemas e pensar em soluções, uma pessoa sempre bem criativa. Isso, de certa forma, acaba refletindo também no profissional que a pessoa é, né? Uma coisa leva a outra, assim. Em uma edição de alguns meses da revista Piauí, saiu que um certo político disse que as ONGs sustentavam vagabundos. Você concorda com isso? Não concordo. Absolutamente não, né? Os grupos, muitas vezes, que são ajudados pelas ONGs, pelas organizações, são pessoas que, assim, estão numa situação que é muito mais difícil elas terem sucesso, terem êxito nas mesmas coisas que outras pessoas facilmente conseguem, né? Por que há esse estigma com as ONGs? Você acredita que seja ignorância ou seja mesmo partidarismo político? Olha, eu acho que grande parte é sim ignorância, né? As pessoas realmente não sabem aquela questão, não sabem identificar a problemática. Por que que aquela pessoa tem mais dificuldade? Por que que ela tem mais problema em conseguir alguma coisa, conseguir uma educação de qualidade? Por que que ela tem mais problema, tem menos condições de conseguir alguma coisa, né? Então, muitas pessoas acham que isso é por falta de comprometimento, porque é preguiça, porque não vai atrás ou alguma coisa assim, mas é realmente ignorância, né? A pessoa precisa saber, ver a sociedade, ver qual que é o problema e o que tá acontecendo, né? Quais são os pontos que a pessoa pode atuar para melhorar, para ajudar essa outra pessoa. Das instituições que vieram aqui, 90% falam que o maior problema para eles é a captação de recursos. Para vocês também é? Então, nós do CVU, nós somos bem novinhos, né? A gente foi fundado esse ano. Então, no momento, a gente não faz ações que são... que demanda da gente recursos monetários, né? A gente faz ações que são mais... por exemplo, nós atuamos como voluntários, assim. A gente teve uma ação que foi feita em parceria com Mais Que Um Corte, que era de empoderamento feminino. Então, a gente fazia currículos para mulheres de uma... acho que é em Cotia, São Paulo. Então a gente fez de forma à distância, né? Lá nós tínhamos no dia o Davi, que era o responsável por trás desse Mais Que Um Corte, em que ele fazia o recebimento dessas mulheres, coletava todos os dados dela e repassava pra gente, e a gente fazia o preenchimento de currículos e inscrição em sites de emprego online para elas, né? Para aumentar o emprego de mulheres e ajudar nessa pauta. Então, são coisas assim que não demandam recursos da nossa parte, né? É somente o nosso tempo, nossa atenção e da gente estar com a vontade de ajudar.
Então, sim, até agora, com certeza é uma dificuldade que existe, sim. A gente está pensando em estratégias, pensando em formas de arrecadar esses recursos, né? Pra gente poder, por exemplo, fazer uma ação que é que nem aquela de complementação de cestas básicas, né? Que essa não tem como fugir. A gente fez um sorteio de uma rifa, a gente fez rifa, e aí fizemos um sorteio de uma cesta de chocolate bem gostosa, e aí a gente conseguiu uma arrecadação de um dinheiro para comprar essas verduras e essas frutas, né? Mas é dessa forma, assim, que a gente tá conseguindo atuar até então. O que você acha que passa na cabeça de quem está passando dificuldade? De quem não tem o que comer, de quem não tem trabalho? O que você acha que passa na cabeça dessas pessoas? E como elas veem o CVU? Olha, eu acho que é muito difícil, né? Você tá com aquela insegurança, se você vai conseguir ter o alimento para você comer, como que vai estar a sua vida daqui, sei lá, uma semana, um mês, né? É uma insegurança muito grande, um medo muito grande. E eu acho que quem tá aqui com a gente, né, que consegue ser ajudado, menos que um pouquinho, assim, preenchimento do currículo, às vezes dá esperança, né, da pessoa poder melhorar a condição de alguma forma, né, alguma coisa. Falando sobre educação, você acha que o nível de educação nas escolas públicas melhorou? O CVU também presta algum trabalho relacionado a isso? Olha, na pandemia, com certeza, dificultou bastante, né? Os alunos, assim, em geral, tem que ter motivação para se aplicar nos estudos, né? E quando é à distância, assim, quando a gente tá nessa situação difícil, a gente também vive com incerteza toda hora, todo momento, porque a gente não sabe como que a gente vai estar daqui a pouquinho, se vai voltar às aulas, se não vai voltar às aulas, se a gente vai estar melhor, se a gente não vai estar melhor, como que vai estar a pandemia, né? Então são muitas, assim, são muitas coisas ruins que atormentam a pessoa durante esse processo, né? Então você se manter motivado, se manter focado, você ter atenção para a escola na pandemia ficou com certeza muito difícil. E foi inclusive, uma pauta que a gente atuou recentemente. Nós fizemos uma ação pontual, ou seja, ela aconteceu uma vez, que foi em parceria com o Mundo Gentileza, que eles fazem acompanhamento de alunos que estão no processo de estudo para o vestibular, que também é uma etapa bem difícil, né? Porque vai definir seu futuro, querendo ou não. Então, a gente fez um encontro com eles, a gente trouxe convidados eram universitários que já passaram por que eles passaram, né? Eram universitários com uma história assim, então nunca pensou em fazer uma universidade federal, nunca pensou em ir atrás assim de um ensino superior, longe de casa às vezes, sabe? Eram convidados que tinham uma história, uma trajetória legal para contar, para motivar eles. E a gente fez esse contato, né? A gente levou esses convidados para contar um pouquinho mais, falar o relato deles, para esses alunos que estavam nessa época tão difícil, se manter motivado, né? Focado nessa questão de entrar na faculdade e conseguir trazer a melhora de vida para si mesmo, né? Ainda há vagas para ser voluntário no CVU? Tem sim. A gente faz esses processos seletivos para entrada no CVU, né? Só que eles ocorrem uma vez a cada 6 meses. E a gente teve o nosso agora no meio do ano, então acho que no começo do ano que vem a gente começa as preparações para outro processo seletivo. E aí a gente faz um portas abertas, que basicamente a gente apresenta o CVU, a gente fala a nossa missão, nossa visão, mais ou menos como a gente atua. E aí a pessoa tendo interesse, ela pode se inscrever para fazer parte, né? Daí a gente conversa bastante, vê bastante o que a pessoa espera ser capaz de fazer, o que ela gostaria de fazer também uma vez dentro do CVU, né? E a gente tem a implementação dessas pessoas dentro da organização do CVU como membros internos. Então tem chance sim, tá pra vir por aí no ano que vem. Então é só a gente entrar nas redes sociais e Isso. Buscar vocês. Sim, nós temos todo um departamento, né, dentro do próprio CVU, que é marketing, que é voltado para comunicação por redes sociais, né? Então a gente tem o nosso Instagram, nós temos também a página no Facebook. E recentemente, né, porque somos universitários, agora tá chegando um pessoal mais jovem, a gente tá no TikTok e temos também uma presença agora no Twitter. Nossa, que bacana. É que eu sou ultrapassado, eu sou da época do MySpace e do MSN, mas tudo bem. E doações? Vocês recebem também doações? Vocês retiram? Vocês recebem? Então, doações, até agora nós temos, quando a gente tem uma ação em vigência, né? A gente tem uma ação acontecendo.
Então, para isso a gente precisa de um certo suporte de doação de recursos, como foi o caso daquela que eu disse, de complementação de cestas básicas, e a gente recebeu a cesta que ia ser rifada, foi doação de uma chocolataria, assim, do Mama... Ai, eu não vou lembrar agora o nome, desculpa. Que foi doação de uma confeitaria, né? E eles deram pra gente poder rifar, assim. Então, muito legal da parte deles, que eles deram pra gente. A gente conseguiu, assim, receber esses recursos monetários. Mas doação, assim, pra regência interna do CVU, pra organização interna, a gente ainda tá no processo de planejamento. Que a gente tem também o nosso departamento de financeiro, que tá pensando em formas de arrecadar esse dinheiro, né? Rebeca, muito obrigada por você vir hoje. Gostei muito da sua eloquência. Você fala muito bem e domina bem o assunto. É bom conversar com alguém assim. Alguém motivado, alguém apaixonado pelo que faz. Eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade. Parabéns pelo trabalho de vocês também. De dar essa plataforma, né, para as ONGs, para as instituições vir aqui falar um pouco mais do que eles fazem, né? Tudo bem. Muito obrigado. Obrigada, Até. Obrigado por assistir mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado e não deixem de acompanhar nossas redes sociais. Forte abraço e até!